Formulações numéricas não lineares para estruturas constituídas por materiais viscoelásticos. O projeto trata do desenvolvimento e implementação computacional de formulações numéricas para materiais com comportamento viscoelástico, que apresentam um modelo reológico de deformação elástica e viscosa simultaneamente. Esse comportamento é de difícil modelagem computacional e ele é encontrado em materiais como madeiras, espumas e polímeros, como a borracha e o plástico. É um comportamento que depende do tempo, da temperatura, da umidade, entre outros fatores. Então, esses materiais poliméricos, como a borracha, eles são muito utilizados em dispositivos de amortecimentos de vibrações, que apresentam um comportamento viscoelástico, além de grandes deformações que caracterizam um outro tipo de comportamento, chamado de comportamento viscoelástico. Aqui são apresentados alguns componentes destinados aí a dissipar energia e reduzir vibrações. Então, além dos tradicionais ensaios de tração que são necessários para caracterizar esse tipo de material, a gente tem outros ensaios, como esse que é apresentado aqui na animação, que é o chamado ensaio de Bugge test. É como se fosse um ensaio aí de membrana que simula um estado biequiaxial de tensões. Atualmente, na engenharia de estruturas, existe uma busca aí crescente por novos materiais que apresentam alto desempenho estrutural e baixo custo. Então, estruturas que apresentam comportamento viscoelástico, como esse pórtico plano que está apresentado aqui nesse slide, eles apresentam aumento do deslocamento ao longo do tempo, em relação ao deslocamento elástico inicial. Esse fenômeno de deformação lenta é conhecido como fluência. Então, aqui a gente tem um dos modelos reológicos mais simples, que é esse modelo de sólido padrão, conhecido como modelo de Zener. A gente observa que a relação aí reológica, ela depende da taxa de deformação, o epsilon ponto, e da taxa de tensão, um sigma ponto. Então, a gente tem aqui um gráfico representando o comportamento desse material aí para um certo deslocamento vertical e horizontal no ponto central da viga ao longo do tempo, representado em azul. A gente observa que esses deslocamentos eles são maiores que aquele deslocamento elástico inicial, que seria o deslocamento instantâneo. E eles tendem aí para uma assíntota. Dependendo das relações entre as constantes dos parâmetros do modelo reológico adotado, as respostas elas podem sofrer variações significativas. Aqui são apresentadas respostas para diferentes relações entre módulos de elasticidade longitudinais, o E1, em uma treliça plana abatida, onde ocorre um salto de deslocamento. Então, a gente observa que após um determinado deslocamento do nó central, após esses 10 centímetros, as barras da treliça elas passam a ter um comportamento diferente daquele comportamento de compressão que estava sendo apresentado quando as barras eram só comprimidas. Então, quer dizer, há uma mudança qualitativa no equilíbrio estrutural. O tipo de formulação desenvolvida ele permite a análise de estruturas constituídas com materiais compósitos, como essa mísula de torre de transmissão de energia elétrica. Então, a utilização do compósito ela visa reduzir o comprimento dos isoladores utilizados em torres de transmissão convencionais, por serem aí materiais isolantes. Então, a gente pode analisar esses deslocamentos viscoelásticos usando modelos reológicos ao longo do tempo. Então, esses deslocamentos são maiores que os deslocamentos elásticos. Aqui a gente tem um deslocamento naquela extremidade livre da mísula, ao longo do tempo, e a gente vai perceber que esses deslocamentos são maiores aí do que o comportamento elástico. Então, eles precisam ser analisados caso a gente queira fazer uso de uma aplicação prática para esse tipo de novos materiais. Um outro tipo de aplicação seriam em análises aí de problemas de biomecânica, bioengenharia. E essas formulações numéricas viscoelásticas podem ser aplicadas aí, como por exemplo nessa análise de uma unidade funcional entre duas vértebras, T7 e T8 do segmento torácico. Então há um disco intervertebral aí, há ligamentos que podem apresentar esse comportamento viscoelástico e hiperelástico. Então nessas animações a gente tem dois exemplos aí dessa unidade funcional, simulada aí com uma coluna normal ou com uma coluna e com uma coluna aí retificada, que apresenta uma patologia do tipo escoliose. Então, a retificação aí no plano sagital. Então, há comportamentos aí qualitativamente diferentes quando a coluna é comprimida. Então, seria um outro tipo de aplicação. Aqui são apresentadas as referências utilizadas nessa apresentação. E, por fim, eu gostaria de agradecer a FAPEMIG e demais agências de pesquisa brasileiras pelos apoios financeiros
oferecidos para a realização dessas pesquisas, as que foram concluídas e as que estão em andamento. Muito obrigado. Esse apoio ele é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa científica e aplicações tecnológicas no Brasil. E eu aproveito por fim aí também para fazer a divulgação do laboratório didático de disciplinas da área de mecânica dos sólidos, chamado aí de LADAMEX, do Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG, que é um espaço aí dedicado ao ensino e à pesquisa. Muito obrigado.